Existe algo que tem me inquietado profundamente. Uma pergunta que deveria incomodar todo pastor, todo líder e todo cristão comprometido com a verdade. Como homens que se rebelaram contra Deus conseguiram se unir em torno de um propósito comum, enquanto aqueles que servem a Deus muitas vezes não conseguem? Quando leio Gênesis 11, encontro uma humanidade rebelde contra Deus. Mas encontro também algo impressionante. Eles tinham uma só linguagem, eles tinham um só propósito, eles tinham uma só agenda. E Deus declara: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Eles estavam errados, mas estavam unidos e isso deveria nos fazer refletir. E então eu olho para os nossos dias e me pergunto: os filhos da luz têm demonstrado a mesma convicção que os filhos das trevas? Porque estamos assistindo à reorganização moral da sociedade diante dos nossos olhos. Valores estão sendo desconstruídos, a verdade está sendo relativizada, a família está sendo enfraquecida, a autoridade da palavra de Deus está sendo questionada. Enquanto isso acontece, muitas vezes aqueles que deveriam ser as vozes mais claras da nação estão em silêncio. Não estou falando de política partidária, estou falando de responsabilidade espiritual. A igreja nunca foi chamada para governar o Estado, mas sempre foi chamada para confrontar consciências. Foi assim com Elias diante de Acabe, foi assim com Amós diante dos poderosos de Israel, foi assim com João Batista diante de Herodes, foi assim com os apóstolos diante de Roma e deve continuar sendo assim conosco. Irmãos, não fomos chamados para sermos comentaristas da história, fomos chamados para influenciá-la. Não fomos chamados para repetir o que a cultura aprova, fomos chamados para proclamar o que Deus revelou. O maior perigo da nossa geração não é a oposição do mundo. O mundo sempre se opôs à verdade. O maior perigo é o silêncio daqueles que conhecem a verdade. Porque quando a verdade é atacada e aqueles que a conhecem se calam, a mentira avança sem resistência. Quando a família e a santidade são atacadas, a vida é relativizada, a liberdade de proclamar o evangelho é restringida e a igreja se cala, a mentira avança. Eu não estou falando de guerra cultural. Não precisamos de agressividade. Não precisamos de militância. Não precisamos de celebridades religiosas. Precisamos de fidelidade. A fidelidade que levou Pedro a dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A fidelidade que levou Paulo a afirmar: não me envergonho do Evangelho. A fidelidade que levou os reformadores, os mártires e tantos servos de Deus a permanecerem firmes, mesmo quando havia um preço a pagar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 1,10, ele pede que não haja divisão entre eles. Paulo não pede uniformidade, ele pede unidade. Unidade na verdade, unidade no Evangelho, unidade em torno de Cristo. Não estou falando de uniformidade denominacional. Não estou falando de apagar diferenças legítimas. Não estou falando de construir uma superestrutura religiosa. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais urgente. Precisamos voltar a falar a linguagem da verdade, a linguagem da palavra de Deus, a linguagem do senhorio de Cristo, a linguagem da santidade, a linguagem do arrependimento, a linguagem da graça que transforma, a linguagem da verdade que liberta. Nossa geração não precisa de líderes populares, precisa de líderes fiéis. Não precisa de homens aprovados pela cultura, precisa de homens aprovados por Deus. Não precisa de estruturas que substituam a fidelidade, precisam de púlpitos santos e comprometidos com os princípios e valores da palavra de Deus. Porque a pergunta que a história fará não é se fomos aceitos, a pergunta será se fomos fiéis. Que Deus encontre em nossa geração pastores e líderes que não tenham medo de falar a verdade em amor, que não vendam sua consciência, que não negociem suas convicções, que não troquem a fidelidade pela conveniência, que não troquem a cruz pela aprovação pública e que compreendam que fomos chamados exatamente para um tempo como este. Se Babel foi capaz de unir homens em torno da rebelião, que a igreja seja capaz de se unir em torno da verdade. E que a nossa única linguagem seja Cristo. Nossa única autoridade seja a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
e nossa única ambição seja a glória de Deus. E se você concorda com esta mensagem, não permita que ela termine aqui. Envie esse vídeo para pastores, líderes, presbíteros, diáconos, professores e servos de Deus que você conhece. Porque talvez o que esteja faltando em nossa geração não seja mais conhecimento, mas faltando coragem. Coragem para falar, coragem para permanecer firmes, coragem para sustentar a verdade em amor e coragem para voltarmos a falar uma só linguagem, a linguagem de Cristo, a linguagem da verdade, a linguagem da fidelidade. E a pergunta continua diante de nós. Se os homens de Babel conseguiram se unir em torno da rebelião, conseguiremos nós nos unir em torno da verdade? Que Deus nos encontre fiéis e não silenciosos.